Olá, gente, bom dia, tudo bem? Feliz semana a todo mundo, que seja uma semana de grandes bênçãos a todos nós. Nossa meditação hoje vem lá do Tennessee, ela foi escrita pela Naomi Streamer e ela está falando sobre vacas no campo. Por que vacas no campo, não é? Vamos compreender um pouco, mas na sua essência nós vamos aqui observar o problema do pecado e como as nossas escolhas realmente fazem a diferença na nossa vida. Quando a gente pensa no início do mundo, da criação, a gente sabe que a vida era perfeita. E o Senhor usou uma palavra bom para poder descrever aquilo que Ele havia feito. Hoje, quando a gente fala bom, a ideia que a gente tem é assim, não, é razoável, mais ou menos, né? Então a gente às vezes até exagera na nossa linguagem para dar mais, a gente até coloca mais pontos de exclamação, né? Para colocar que aquilo que a gente viu, que a gente fez, vai ser uma coisa incrível, certo? E assim tentar de alguma maneira expressar a nossa alegria, a nossa aprovação, a nossa felicidade diante daquilo que a gente está vendo ou que a gente fez, enfim. Mas o Senhor usou um bom de uma maneira segura, confiante, definitiva. Então não foi assim, tá tudo bom, não, tudo bom. Ou seja, incrível, alguma coisa totalmente boa, não tinha nada de ruim, não havia corrupção, não havia dor, não havia nenhuma decepção, até que o pecado chegou, não é? E o pecado não chegou chegando assim, simplesmente, ó, tô aqui, não. Houve uma situação, houve uma escolha dentro de todo esse processo. Então, quando a gente pensa em Adão e Eva, quando eles comeram aquela mordidinha, a gente fica pensando, não, mas isso não foi pecado. Afinal de contas, é só uma mordidinha, alguma coisa tão sutil. Não, mas o pecado, o primeiro pecado pode não parecer tão ruim assim, né? Aquela mordidinha, mas a gente precisa compreender uma coisa. Olha só, a gente tem essa noção porque quando um filho, por exemplo, pega um biscoito num pote, que não era para pegar, a gente não olha para ele de uma forma assim, é uma pessoa terrível, né? Mas o problema é que o pecado, ele é enganoso, entende? Então, você tem sempre aquela ideia, isso não é tão sério assim, não tem nada demais, isso é uma coisinha de nada. Mas o pecado é sempre pecado. Os nossos primeiros pais fizeram uma escolha de seguir o diabo, mesmo que eles pensassem que seria apenas por um momento. Mas Deus tinha dito claramente para eles, olha, não façam uso desse fruto, não comam. E o Senhor continuou dizendo para todos nós, ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai odiar um e vai amar o outro. Ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro, porque não tem como a gente servir a Deus e, por exemplo, ao dinheiro. Ele também falou uma vez assim, quem não é por mim é contra mim. Então, um pecado real não é comparável a outro pecado. Pois a coisa mais terrível que a gente pode fazer é o simples ato de desobedecermos e nos afastarmos de Deus, do seu amor, mesmo que seja por um momento. E quando a gente faz isso, a gente se torna escravo do inimigo de Deus. A nossa amiga aqui, ela estava dirigindo num dia, a Naomi estava dirigindo num dia bastante frio de primavera. A chuva batia no para-brisa do carro dela quando ela passou por um campo cheio de vacas. Vacas assim numa colina. Muitas tinham acabado de dar à luz aos seus bezerrinhos, que não tinham mais do que alguns poucos dias de idade. E eles estavam lá fora naquele clima ruim. Por que eles tinham que estar lá fora naquele clima tão difícil? Aí ela percebeu que a resposta envolvia algo que ela havia feito. O que será que ela tinha feito, hein? Não vou te contar hoje não, só amanhã. Porque essa história continua amanhã, tá bom? Mas por enquanto fica com esse conceito de que pecado é pecado. E quando a gente comete um erro, mesmo achando que é pequenininho demais, são ações que nos afastam de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nos aproximamos do inimigo dele. Então, fique atento, tá bom? Cuida aí desse dia, das suas escolhas. Um ótimo dia. Até amanhã. Tchau.